Bom, dando continuidade então, a gente vai falar sobre a outra cultura, o rabanete, nome científico Raphanus sativus, como discentes o André, a Simone e eu, Vânia, docente professor Leonardo Durval, e atividade, né, da disciplina de olericultura 1. Falando em rabanete então, como nós vemos a imagem aí no canto direito, né, é uma fruta, é uma cultivar originário da região mediterrânea, o rabanete. Era uma hortaliça apreciada no Antigo Egito, na Síria, na Grécia e na Roma. O rabanete era utilizado como alimento pelos egípcios há mais de 4.700 anos e também pelos chineses e coreanos há mais de 2.400 anos. Então é uma hortaliça muito difundida, muito utilizada no Brasil também, na nossa região também, é muito saborosa para quem conhece. No Egito, os construtores das pirâmides, eles consumiam grandes quantidades juntamente com cebola e alho, tá? A imagem que a gente vê ao lado é o rabanete, né? Falando em aspectos econômicos, o rabanete ele é o 87º produto mais comercializado na CEAGESP. E sua oferta no mercado nacional possui um padrão sazonal bem definido, ou seja, nos meses de safra, que vai de abril a dezembro, os preços estão abaixo da média anual. E nos meses de entre safra, que é janeiro a março, os preços estão acima, por conta da lei da demanda e da oferta, né? Então, quando é safra, entre os meses de abril e dezembro, os preços caem, né? Porque se tem mais oferta do produto, aí o preço abaixa e acaba conseguindo, o consumidor consegue comprar com preço abaixo, né, da média anual. E aí nos meses, igual fala ali, nos meses da entre safra, que é janeiro a março, então os preços eles ficam acima da média anual, porque se tem menos oferta, né? No ano de 2017, o valor da produção foi R$13.927.000. A quantidade produzida foi 8.031 toneladas. Os maiores produtores o estado de São Paulo, 2.474 toneladas. Em segundo, nós temos o Rio Grande do Sul, com 1.718 toneladas. Logo em seguida, nós temos o estado do Paraná, 1.421 toneladas. E aí, por último, nós temos Minas Gerais, também com a sua contribuição, 407 toneladas, né? Isso é uma referência que a gente conseguiu no ano de 2017. Então, uma quantidade bem alta, produzida 8.031 toneladas. É uma produção bem razoável, né? Concentrada mais nos estados do sul, como Rio Grande e Paraná. E a maior concentração em São Paulo, né? Com 2.474 toneladas desse produto, do rabanete. A importância alimentar. A gente vê nas imagens, né? Ele pode ser consumido in natura e também como conservas, né? Suas folhas também são consumidas, tá? Elas têm poucas calorias, mas fornecem nutrientes como o potássio, o cálcio, magnésio, fósforo, o cobre, o zinco e contém fibras. Então, ele é um alimento bem completo, né? Ele possui baixo índice glicêmico, né, sendo uma boa opção para quem tem diabetes. Então, atenção para quem tem diabetes, introduza o rabanete na sua alimentação, né, que ele além de ter várias fontes, vários nutrientes, né, na sua composição, ele também tem baixo teor glicêmico. Então, para quem tem diabetes, ele pode ser consumido sem nenhuma restrição, né. Então, é uma boa opção para quem tem diabetes, pois sua ingestão não causa picos, né, ou quedas bruscas na taxa de glicose no sangue, tá? As fibras ajudam no funcionamento do intestino, né, e também estimula a produção de bile.
o que é benéfico para a digestão, para o fígado, né? Então, além de todos esses nutrientes do primeiro tópico ali, como o potássio, o cálcio, magnésio, fósforo, cobre, zinco, ele contém muitas fibras. Então, essas fibras, eles ajudam no funcionamento do intestino, né? Pode ser consumido também e vai ajudar no funcionamento do fígado aí das pessoas. A importância, falando em importância industrial, então, atualmente o rabanete é muito importante na culinária asiática. No entanto, suas qualidades ainda são pouco conhecidas pelos brasileiros. A forma mais consumida é crua, né? E cortada em rodelas, juntamente com outros tipos de saladas. Pode ser feito a conserva, chips e adicionado em outras receitas, como a gente vê aí nas fotos 1, 2 e 3. A terceira é um mesclado aí de cores, né? Onde que o rabanete também foi utilizado. As folhas dos rabanetes também são comestíveis e podem ser usadas para saladas e sopas, tá? Falando em botânica, o rabanete é uma raiz tuberosa da família das brássicas. Hortaliça, ela é anual, de ciclo curto, né? Produz uma raiz tuberosa com formato arredondado ou alongado, dependendo da cultivar, né, da variedade. A cor da casca ela é avermelhada e da polpa é branca. Então você vê aí na figura ao lado as folhas, né, que podem ser consumidas também. Essa cultivar que aparece na figura é arredondada, né? Por fora avermelhada e por dentro a massa dela é branca. E você pode consumir in natura, conservas e tudo mais. A planta é uma planta de pequeno porte, ela não ultrapassa os 30 centímetros de altura e suas folhas são bem recortadas, como a gente pode ver aí na imagem, né? Inclusive ela é semelhante à rúcula também, né? E ela é comestível, tá? Muitos não aproveitam a folha do rabanete, mas ela é comestível, pode ser consumida também. Ainda continuando, o rabanete ele tem ciclo dividido em fase vegetativa e reprodutiva, né? A fase vegetativa emite as folhas e forma a raiz tuberosa, como podemos ver aí na imagem abaixo. Na fase reprodutiva ocorre o pendoamento, o florescimento e frutificação, no qual somente irá entrar nesta fase se o rabanete não for colhido, né? Então, você pode ver aí que chega um ponto, o rabanete é colhido, então ele acaba não entrando nessa fase aí de florescimento e frutificação, né? Ele acaba sendo colhido antes dessa fase, porque o intuito, né? O fim dele é a utilização em si do rabanete quando ele está na sua fase para comer ele in natura, né? Produz pequenas flores brancas ou arroxeadas, masculinas e femininas, e quando polinizadas originarão frutos do tipo sílica, deiscentes. Os frutos contêm pequenas sementes de cor marrom que podem conservar seu poder germinativo por até 10 anos. Então aí na imagem abaixo a gente vê desde a semente, a germinação, aí a formação, né, o pendoamento, aí o florescimento, a frutificação, toda a fase até a semente, na última imagem aí, né? As cultivares, nós temos as variedades de rabanete que variam conforme o tamanho, formato e cor. No mercado há variedades redondas, né? Há variedades alongadas e meio compridas. As cores das cascas podem ser vermelha, brancas ou vermelha com a ponta branca, e a polpa sempre será branca. Então a gente tem aí várias figuras, né? A primeira da cultivar redonda, a outra com a ponta branca, né? A terceira vermelha comprida com a casca avermelhada, e por dentro a polpa de todas elas sempre é branca, tá? Por dentro, né? Aí tem a branca comprida, a vermelha comprida, aí tem a outra que é meio comprida. São várias cultivares aí do rabanete. Aí temos mais cultivares, a rabanete sacha, que é vermelha, né, arredondada.
A rabanete sparkler, vermelho com ponta branca, é outra variedade também. Aí nós temos a rabanete branca comprida, né? É branca por fora e branca por dentro. Aí rabanete meio comprido, a Mager, vermelho com ponta branca. São essas variedades as mais usuais, né? Que a gente tem visto aí. Aí nós temos a rabanete vermelha, a rabanete Sacha, que é a vermelha, ela tem um ciclo verão, são no caso 30 dias, e ciclo inverno 35 dias, o diâmetro de 2 a 4 centímetros. E a rabanete Sparkler, vermelho com a ponta branca, tem o ciclo verão com 35 dias e um ciclo de inverno de 40 dias, fica um diâmetro em torno de 3 a 4 centímetros. Como a gente vê aí na imagem, né? Aí nós temos a rabanete branca comprida, tem o ciclo verão que é 35 dias, o de inverno 40 dias, tem um comprimento de entre 8 a 12 centímetros, né? E um diâmetro de 2 a 2,5. Então ela é mais comprida e o diâmetro é mais fina, né? O rabanete meio comprido, a Mager, que é vermelho com a ponta branca, ela tem o ciclo verão em torno de 35 dias, o ciclo inverno 40 dias, o comprimento de 2 a 4 centímetros e o diâmetro de 1 a 2 centímetros. E exigências climáticas, falando em solos, a temperatura adequada para a germinação deve ser em torno de 20 a 30 graus Celsius. Acima de 35 graus já é prejudicial para a maioria das cultivares. E a 15 graus Celsius a germinação é mais lenta e desuniforme, né? Então, o ideal seria em torno de 20 a 30 graus para ela ter uma boa germinação, né? Um desenvolvimento uniforme, para que ela possa ter uma boa produção. No verão, o ciclo é mais curto e no inverno é mais longo, não por conta da temperatura, mas devido à maior quantidade de luz no verão, né? Em dias longos e quentes ocorre maior produção de folhas e raízes pequenas e finas. Então ela é bem sensível a esses fatores climáticos aí, né? Em dias curtos e com temperaturas entre 10 a 15 graus, a produção de raízes conforme tamanhos desejáveis, né? O solo indicado para o rabanete é o areno argiloso, com o pH entre 5,5 e 6,8. Então, a gente pode ver que as cultivares, todas elas, praticamente todas da rabanete, eles têm alguns detalhes que devem ser obedecidos na sua produção. Por exemplo, a questão da temperatura, né? Ela é muito sensível, uma planta muito sensível, então se for entre 20 a 30 graus, ela vai ter uma germinação mais uniforme, né? Um desenvolvimento mais uniforme. Acima de 35 graus já é prejudicial a maioria dos cultivares, e também de 15 graus, por exemplo, ou abaixo disso, a germinação também ela é mais lenta e desuniforme. Então é preciso ter muito cuidado, escolher aí, né, regiões onde que tenham esses fatores aí para não ter perda na sua produção, porque é claro que fizer o plantio, a gente quer uma boa produção do rabanete, né? Bom, dando continuidade ao nosso trabalho do cultivo do rabanete, falarei sobre o preparo do solo. Antes do preparo, há necessidade que o solo esteja bem drenado, com presença de macroporos e sem presença de pedras para não atrapalhar o crescimento da cultura. Há necessidade de utilizar o esterco de curral bem curtido na proporção de aproximadamente 40 toneladas por hectare. Recomenda-se o uso de fertilizantes sintéticos no plantio, né, sendo que a quantidade de cada elemento será determinada pela análise do solo. Por isso que é muito importante fazer antecipado a análise do solo para que
faça-se as correções nas suas devidas proporções, porque uma aplicação excessiva de fertilizante pode atrapalhar o desenvolvimento da cultura. Tanto o excesso como a falta atrapalha o desenvolvimento de qualquer cultura. Por isso que a análise prévia do solo é importante, tanto para o uso de corretivos como para o uso de fertilizantes. Aqui embaixo tem uma tabela, né? A partir do teor de matéria orgânica do solo, recomenda-se o uso de nitrogênio, né? E, de acordo com a análise de solo, com o teor de fósforo e potássio, com as suas respectivas classificações, muito baixa, baixo, médio, alto e muito alto, recomenda-se o uso do fósforo, o uso da aplicação do fósforo ou do potássio. O plantio é recomendado a semeadura entre abril e junho. Essas são as épocas recomendadas para o rabanete. E a semeadura é feita de forma direta em sulcos de 20 a 25 centímetros e com a profundidade de 1 a 2 centímetros. Então, a semeadura é feita, como a imagem mostra, em sulco de 1 a 2 centímetros com espaçamento de 20 a 25. A profundidade não pode ser muito superior a isso, porque pode ocorrer problemas na emergência da cultura. Geralmente semeia-se uma quantidade de semente maior que é necessária para que para evitar falhas no estande da cultura do rabanete. E com isso o custo de semente é alto, podendo ser de 10 a 20 kg por hectare. Então faz-se a semeadura com uma quantidade maior para evitar as falhas no canteiro. Os tratos culturais. De 20 a 35 dias após a semeadura, faz-se o raleio ou desbaste, deixando o espaçamento adequado entre as plantas que ficaram. É muito importante que se faça entre 20 e 35 dias para evitar a competição das plantas. Aí já nota-se que já ocorreu a emergência e faz-se os desbastes, deixando as plantas melhores para uma boa uniformidade do sulco. Com isso, também faz o monitoramento e controle de pragas e doenças e o controle de plantas daninhas para evitar que com isso ocorra percas na produtividade. Bom, as principais pragas, o pulgão da couve, né? O pulgão constitui-se em colônias, como a imagem está representando, e a principal o que afeta, né, a planta seria a sucção contínua da seiva, e com isso a folha ocorre o engruvinhamento e que essa praga utiliza-se para se alojar. E a espécie vive na face superior das folhas. Outro dano também, que os pulgões eles exalam um produto meio que açucarado, e com isso ocorre a fumagina, também prejudicial para que a planta faça a fotossíntese. Outra praga é a cochonilha, pérola da terra, né? Esse nome é porque ela parece uma pérola, né? E com bolas brancas e amareladas, e se localiza nas raízes, como nas imagens do slide. As folhas das plantas infestadas ficam com as bordas amareladas e necrosadas. A cochonilha encontra-se geralmente associada a formigas, que atua na dispersão. Como ela exala uma substância açucarada,
ela atrai as formigas que agem como se fosse um mutualismo. As formigas protegem as cochonilhas e também faz a dispersão da mesma, proliferando em várias partes do canteiro, do rabanete, no caso. Bom, as lagartas, elas raspam as folhas, né, enquanto são pequenas, ocasionando manchas claras. À medida que crescem, destrói completamente as folhas, podendo danificar até as hastes mais finas. Ou seja, se não houver um monitoramento que seja bem efetivo, essa praga pode ocasionar várias perdas na cultura do rabanete. É muito importante o monitoramento para pegar essa lagarta quando ela está nas primeiras trocas, nos primeiros insters, né? Se utilizar um inseticida, principalmente os fisiológicos, eles são mais efetivos antes da troca e até no máximo no terceiro inster. Então, um monitoramento tem que ser constante para que, além do produto ser mais efetivo, e também que a lagarta não cresça, não se desenvolva e cause maiores danos para a cultura. As traças das crucíferas, né? É uma larva, quando nova, raspa a face inferior da folha. Nós temos uma imagem aí tanto do adulto na parte de baixo como a larva na parte de cima. E nos estágios mais avançados, as larvas perfuram as folhas, tornando-se impróprias para o consumo, ou também prejudicando a produtividade do rabanete. A saúva limão, né, é outra praga. Nesse caso, o monitoramento antes da extração da cultura é importante porque você já evita o problema. Então é melhor fazer um monitoramento e descobrir onde que está o ninho das formigas, né? E já fazer o controle com isca para que depois ela não venha danificar a lavoura. Em locais de clima mais quente, geralmente durante o dia não se encontra, né, esse inseto. E geralmente à noite elas trabalham com mais efetividade, causando uma perda maior da cultura. As doenças. Existe a ferrugem branca, né, como na imagem ao lado. Os sintomas iniciais são pequenas manchas amareladas nas folhas e no caule, e à medida que vai avançando a infecção, pode se tornar maior na fase inferior das folhas, a epiderme rompida, expondo pústulas brancas e no aspecto pulverulento. E com isso a proliferação do fungo fica mais fácil, ocasionado pelo vento ou por chuva, né? E com o desenvolvimento das lesões, as folhas sofrem distorções e amarelecimento, dependendo do grau da infestação. O míldio é outro fungo também que ataca a face superior da folha, ocasionando lesões circulares clóticas e necróticas. Isso quando a doença já está bem no estágio mais avançado. E na face inferior da folha, as lesões formam estruturas de frutificação do fungo de coloração esbranquiçada. E quando a infecção é severa, pode ocorrer a morte das plantas. Ou seja, quando o fungo se torna generalizado na planta, ocorre a morte. As hérnias das crucíferas atacam as raízes, né? Ocorre esse entumecimento e com isso a planta não consegue fazer a absorção de água e nutrientes, e com isso a planta não se desenvolve de forma satisfatória e pode ocorrer as raízes adventícias. E os sintomas é o enfesamento, clorose parcial das folhagens e murchas nas horas mais quentes do dia. É porque ela não consegue absorver a água suficiente e nem os nutrientes.
A colheita ela pode ser manual ou mecanizada. A mecanizada é pouco comum, né, no nosso país, e o rabanete pode ser colhido de 25 a 30 dias após a semeadura. Cultivares maiores são geralmente colhidos entre 60 e 80 dias após a semeadura. Estes devem ser colhidos sem muito atraso, pois as raízes vão se tornando lenhosas e com isso os frutos vão ficando a mais amargo, e com isso perde a qualidade. E a produtividade, dependendo da cultivar e dos tratos que foram feitos, pode variar entre 15 e 30 quilos em 10 metros quadrados. Uma lavoura bem conduzida pode chegar até 30 quilos de rabanete em 10 metros quadrados. Para comercialização existe a classificação, né? Aí no mercado atacadista eles classificam o rabanete como grande, médio e pequeno, e a cotação pelo CEAGESP primeira, extra e especial, né? E aí são as respectivas medidas do produto. Bom, esse foi o nosso trabalho, essas foram as referências que nós utilizamos, e muito obrigado pela atenção.